Fundo imobiliário de shopping com uma das taxas mais baratas do mercado? Será que vale a pena investir no Malls 11? Nesse super resumo a gente vai dar uma olhada nele e eu também vou te dar uma ideia geral sobre como que funciona o setor de shopping center. E vamos ser sinceros, né? Brasileiro adora um shopping e historicamente sempre foi um setor muito resiliente. Ele passava muito bem por crises, por exemplo, em 2015, 2016, onde vários setores estavam sofrendo, o setor de shoppings não estava sofrendo tanto, não. Claro que em 2020, por estar tudo fechado, eles realmente sofreram um impacto bastante grande. E também aquele momento foi algo que despertou na mente das pessoas. Olha, shopping centers é um setor bem seguro, mas se eles ficarem fechados, eles não vão conseguir gerar sua receita. E por isso, a partir de 2020, é possível que projeções de resultados futuras acabem sendo um pouco mais conservadoras por esse risco que em 2020 ficou bem evidente. Mas como é que os shoppings ganham as suas receitas? Bom, basicamente eles têm no contrato ali uma parcela que é o aluguel mínimo, que é muito semelhante a qualquer outro tipo de contrato de aluguel, só que eles também têm uma parcela variável, porque não é comum em todos os fundos imobiliários, quando o inquilino ele tem um resultado melhor, ele vende mais, o fundo imobiliário se beneficiar dessas vendas maiores. Mas é o que acontece no setor de shoppings, porque tem uma parcela do aluguel que é variável, então se as lojas têm resultados melhores, os fundos de shoppings acabam tendo melhores resultados também. E também tem uma outra parte que é receita de estacionamento e uma outra parcela que é menor, mas são receitas de promoções, receitas de quiosque, daqui a pouco tem alguma atividade temporária no shopping e o shopping recebe por ceder aquele espaço. Mas vamos começar a olhar o relatório do Malls 11 para eu mostrar algumas coisas para vocês. Ó, como eu falei para vocês, é a menor taxa de administração dos fundos de shoppings. É apenas 0,50% ao ano e ele não cobra nenhum tipo de taxa de performance, o que é muito bom para o bolso do investidor. E aqui está mostrando que em relação às vendas teve um crescimento de 9,1% comparado ao mesmo mês de 2022. E aqui vocês estão vendo aqui uma expressão chamada NOI. Para quem não conhece, é um dos indicadores mais importantes quando a gente fala de setor de shopping centers. NOI é, na verdade, uma sigla de um termo americano que, na verdade, significa Net Operation Income. Na verdade, são todas as receitas que o shopping recebe. Então, como eu já falei, tem receita de aluguel, mas tem receita de estacionamento, tem outros tipos de receita. Então, o NOI é todos os tipos de receita que o shopping recebe, menos as despesas que ele tem para gerar suas operações e o custo dos espaços que, porventura, estejam vazios dentro do shopping. Então, na verdade, a evolução do NOI é muito importante tu acompanhar no setor de shopping centers. E no caso aqui ele está falando NOI caixa, porque ele está se referindo a efetivamente o que saiu e o que entrou de dinheiro no shopping center em relação a todas essas receitas e essas despesas. Ó, se a gente começa a observar aqui o NOI por metro quadrado por mês, e a gente já pode ver aqui ó, que 2023 já superou os números de 2019. Em 2019 é bom a gente lembrar que é um ano pré-pandemia. Então é sempre bom a gente ver hoje que um setor está superando os valores que existiam antes da pandemia. Especialmente importante a gente ver nos próximos relatórios como é que está esse valor aqui para o mês de maio, que tem o mês do Dia das Mães, e é um mês muito importante para o varejo. A gente já sabe que o varejo afeta a receita do shopping center. E aqui mais alguns indicadores que são importantes de observar, o crescimento de venda nas mesmas lojas. Aqui a gente está vendo Same Store Sales, que basicamente é vendas nas mesmas lojas, no caso aqui o crescimento. E é importante a gente observar isso porque às vezes tu pode ver a renda de um fundo imobiliário ou a renda de um shopping aumentando simplesmente porque ele expandiu as suas operações ou comprou participações em outros shoppings. Mas é interessante ver se aquelas lojas que já existem, elas estão vendendo mais ano após ano. Claro que essas barras grandes aqui representam o ano de 2021, porque quando a gente compara com o ano de 2020, que foi um ano horrível para vários setores, especialmente dos shoppings, é claro que o ano de 2021 vai apresentar um crescimento muito grande. Mas se a gente observar aqui, ó, 2022, janeiro, teve um crescimento em relação a 2021 e em 2023 teve um crescimento de 19% em relação a 2022. Então a gente está vendo que está aparecendo que o setor de shoppings está começando a ter resultados bem interessantes. E aqui é interessante a gente falar que o Malls 11 ele tem 9 shoppings no seu portfólio e tem 2 deles que tem detalhes muito importantes que eu quero te falar. Mas antes eu quero te pedir, se tu não quer perder nenhum detalhe das próximas análises
que eu vou fazer de um outro fundo imobiliário de shopping, depois vou até fazer uma comparação entre eles. Clica para se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder as notificações, porque, como eu já falei, vai ter um vídeo muito semelhante de um outro ativo. Então, se tu está gostando desse vídeo, é muito provável que tu goste dos próximos também. Além, é claro, de ajudar aqui o canal. Voltando aqui, eu já vou entrar nesse detalhe que eu tinha mencionado. É que tem dois shoppings que tem NOI, uma renda mínima garantida, até 2024. E o que é essa renda mínima garantida? É basicamente uma cláusula que entra ali no contrato para tentar diminuir o risco da operação. Vamos dizer, sei lá, que tem um shopping que ele é bem novinho, então ele ainda está na curva de maturação, ou seja, as receitas dele ainda não são o que provavelmente vão ser daqui a 5, 10 anos. A pessoa que está querendo comprar aquela participação está dizendo, não, eu não vou pagar esse preço, está querendo porque esse shopping é mais arriscado, ele ainda não atingiu essa curva de maturação. E aí o vendedor, para tentar não perder tanto negócio, ele diz, não, calma lá, pode comprar esse shopping que durante 2 anos eu vou te garantir o resultado desse shopping. Então basicamente o que acontece? O shopping lá tem o resultado das suas operações, vamos dizer que o NOI dele seja 100. E aí vamos dizer que o comprador, ao comprar aquele shopping, estava esperando que o NOI fosse no mínimo 150 por mês para ser interessante o negócio. Então, se o resultado do shopping está dando 100 e tu estava esperando 150, talvez tu tenha botado no contrato a renda mínima garantida de 150. Então, sempre que o shopping não atingir o resultado de 150, vai ter que vir aquela outra parte, possivelmente quem vendeu a participação no shopping, e vai ter que cobrir esse resultado. Então, tu como comprador da participação no shopping, tu fica seguro que pelo menos durante aquele período do contrato, tu vai receber aquela renda mínima garantida. E no caso aqui são esses dois shoppings que têm renda mínima garantida que vai acabar agora em 2024. E eu sempre acho ruim esses gráficos aqui, mas em tese eles devem ter botado em ordem. Então aqui ó, ele é o quarto. Então 1, 2, 3, 4 é 10%, 5, 6, 7. Então 10 mais 6 é em torno de 16% de NOI que esses dois shoppings representam em relação ao NOI total de todo o fundo imobiliário. Então a gente tem que ficar de olho se até 2024 o que vai acontecer com as receitas desses shoppings. O NOI desse shopping já está sendo maior do que o NOI da receita mínima garantida, porque se ele estiver sendo menor, quando acabar essa cláusula de contrato, que vai acabar em 2024, pode ser que a receita do shopping diminua e aí isso pode impactar os rendimentos. Então a gente tem que dar uma olhada, eu até questionei, porque eu não achei aqui de forma clara nesse relatório gerencial, qual é o real resultado desses shoppings e qual a diferença, está abaixo ou está acima da renda mínima garantida em contrato. E até o momento eu não recebi resposta da gestora. Mas eu tinha visto algum outro material mencionar, mas eu não vi exatamente de onde que ele tirou essa informação, que esses dois shoppings estavam sim tirando uns resultados maiores do que a renda mínima garantida. Mas é um risco, tem que ficar de olho. E também fica bem claro por essa figura aqui, ó, que o shopping Madureira é um shopping que tu tem que ficar de olho para ver como é que está indo as operações dele, porque ele representa sozinho 33% do NOI de todo o Malls 11. E aqui a gente pode ver o pagamento de rendimentos do Malls 11. A gente pode ver aqui ó, que basicamente ele pagou nos últimos meses 0,78. Então se tu tiver 100 cotas, tu vai receber R$ 78. Se tu tiver 10 mil cotas, tu vai receber 0,78, vai receber R$ 7.800. Claro, para ter 10 mil cotas, tu vai ter que pagar, se fosse comprar à vista hoje, o valor de 115,34 por cota, tu teria mais de R$ 1 milhão só investido nesse fundo imobiliário, o que obviamente não é uma alocação muito inteligente se tu botar tudo num fundo imobiliário apenas, mas apenas para tu ter uma noção de simulação dos valores que tu poderia receber de provento caso tu investisse nele hoje. E olha como a gente pode observar aqui que em 2020 teve um impacto bem grande nos rendimentos, claro, a maioria dos shoppings estavam fechados durante a maior parte do ano, mas olha a recuperação que começou ali final de 2020, início de 2021, e olha como está tendo uma curva de crescimento dos rendimentos pagos de 2022 até agora em 2023. Então realmente é uma figura legal de se ver quando tu vê os proventos crescendo ano após ano. Olha, de 2018 para 2019 não estava tendo um crescimento, 2020 foi um ano atípico, só que desde 2020 está tendo um crescimento desses proventos e é provável que agora em 2023
o valor que a pessoa receber até o final do ano supere o valor que a pessoa recebeu em 2022. E aqui está mostrando no gráfico que o MOUS 11 durante algum período ele ficou abaixo do retorno do CDI ou do IFIX. Olha como ele sofreu ali em 2020, ele sofreu bem mais do que o IFIX só caiu até aqui, o MOUS 11 caiu até lá embaixo, mas olha como ele se recuperou e hoje, mais recentemente, ele está com um retorno acima até do CDI bruto, ou seja, mesmo antes de descontar o imposto de renda, o MOUS 11 está ganhando em termos de retorno entregue ao seu investidor se tu tivesse investido durante todo esse período aqui. E o MOUS 11 tem um pouco de dívida, até uma parte da dívida foi feita para comprar o Madureira Shopping, como a gente já viu que é um dos maiores representativos de NOI dentro desse fundo imobiliário. Mas ele está mostrando aqui, ó, que o NOI dos ativos que o fundo imobiliário adquiriu, ele é maior do que o valor das prestações que ele tem que pagar. Ou seja, ele comprou um investimento que o resultado desse investimento ele é suficiente para pagar as prestações mensais dessa dívida no futuro. Então é uma dívida relativamente controlada. E aí, me fala o que tu achou abaixo. Tu investe numa 11 ou tu prefere um outro fundo de shopping? E também seria interessante, se tu daqui a pouco frequenta algum dos shoppings que tem dentro do portfólio desse fundo imobiliário, seria interessante tu comentar as tuas impressões como consumidor. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.